Salve Maria Santíssima! Modernismo versus tradicionalismo. Já dizia o Papa São Pio X, o modernismo é a síntese de todas as heresias. O modernismo ele já vem de influência maçônica, da infiltração maçônica na igreja, junto do liberalismo. E no Concílio Vaticano I, o Papa Pio IX teve que enfrentar já os liberais nele, só que com a ajuda do Espírito Santo venceu. E depois do Papa Leão XIII, com o Papa Pio X, São Pio X, ele foi uma grande barreira para o modernismo e enfrentou o modernismo, puniu muitos daqueles que eram modernistas, afastou-os, e ali eles conseguiram encontrar uma grande barreira. E ele fez grandes trabalhos, como o Catecismo Maior de São Pio X, que todo católico deve tê-lo, ler ele, ainda mais nesse tempo de grande apostasia, que agora as coisas vão ficar muito piores, e vai se tornar uma grande batalha espiritual, que em determinada parte, não só contra a falsa igreja católica, deixará de ser espiritual, mas também física. E o modernismo ficou um pouco abafado. Veio o Papa, depois de São Pio X, veio o Papa Bento XV, o Pio XI e depois o Pio XII. E o Pio XII já tinha temor de, na época dele, fazer um concílio ecumênico dos liberais, dos modernistas, conseguirem maioria e provar suas ideias nele. E com a sua morte veio o Papa João XXIII. João XXIII convocou o concílio tão esperado pelos inimigos de Deus, e eles aproveitaram e deram o grande golpe ali, que foi porta de entrada da igreja para o mundo, contra a tradição. E os bispos tradicionais, os cardeais, lutaram firmemente para conseguir impedir isto. Dom Marcelo Lefebvre estava lá também, ele viu tudo isso acontecer. E depois, com a Fundação São Pio X, sacerdotal, ele conseguiu preservar a missa tridentina, a tradição da igreja, a prática da igreja de sempre, e foi sempre muito criticado por isso, perseguido. E dizem até que ele foi excomungado pelo Papa João Paulo II. Só que também, se aconteceu, foi de modo inválido. E também acabou sendo uma enganação, uma armadilha que armaram para ele na consagração daqueles bispos, que ele teria autorização do Papa, só que depois disseram que não, que ele tinha quebrado as regras do Código de Direito Canônico e deveria ser punido. E as pessoas devem buscar viver a tradição da igreja. Temos movimentos como a RCC, que vem do protestantismo pentecostal, que tem práticas, orações de línguas, que não tem nada a ver com a verdade, do que é real, que o verdadeiro dom de línguas é quando um missionário chega a um povo estrangeiro e ele não fala a língua daquele povo, ele consegue, por dom do Espírito Santo, falar e eles compreenderem a sua língua de modo assim, espontâneo, é um milagre. E temos outras coisas. Vamos ver a missa nova, as profanações terríveis que tem nela. O Papa Paulo VI mesmo foi terrível para a tradição. Ele tirou a tiara papal, tirou a tiara, ele tirou o juramento antimodernista contra o modernismo. Daí ele tirou a tiara papal e também outras questões. E muitos sacerdotes que abandonaram a igreja, assim, deixaram de ser sacerdotes, pediram o estatuto do leigo, que foram mais de 40 mil deles, considerado o êxodo dos sacerdotes. Não foi tanto porque eles queriam mesmo deixar de ser sacerdotes, não, porque eles desanimaram, ficaram frustrados, porque viram a destruição da igreja, da tradição, e sentiram dor. E também tem profecias que dizem que os verdadeiros sacerdotes seriam perseguidos e afastados, substituídos por sacerdotes diretamente vindos do inferno. E isso acaba sendo comprovado. Estamos vendo quantas profanações aconteceram. Vimos erros de papas, os papas cometendo erros grosseiros na questão ecumênica. Vemos esse comunismo maçônico, que é terrível para a igreja. Trata todas as igrejas como boas e louváveis. As omissões do Concílio Vaticano II, a sua interpretação
com dualidade, que pode ser interpretada, que está sendo usada principalmente pelo lado modernista. Francisco agora, que é o antipapa, diz ser ele a conclusão final do Vaticano II, que está sendo terrível, terrível. Então ficamos com a tradição da igreja. A igreja voltará a ser da tradição, porque as profecias indicam que ela voltará a ser como antes. Tudo que foi aprovado e colocado no modernismo será deixado, abandonado, será jogado no fogo, no lixo, queimado, será destruído. Porque a tradição vencerá os erros do modernismo. E ficamos com a santa e verdadeira e tradicional Igreja de Fé Católica. Sejamos fiéis a Nosso Senhor Jesus Cristo até o final. Nosso único e verdadeiro Salvador, Senhor de nossas almas. Amém. Fiquem com Deus.